para compartilharmos juntos da palavra de Deus. Eu confesso que é desafiador, né, estar aqui em cima, mas Deus nos chama para fazer o vídeo dele, não podemos dizer que não, né? Porque a Bíblia diz que diz aos covardes que voltem. Então temos que apregoar a palavra do Senhor e não dizer não, por mais que seja desafiador, né, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, do verso 9 e o verso 10. Amém? E diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Irmãos, o livro de Crônicas, a partir do capítulo 1, ele vai contar basicamente sobre a genealogia da Bíblia. A genealogia são os descendentes. Lá, a partir do 1, vai contar os descendentes de Adão, os descendentes de Abraão, da tribo de Judá. E escondidinho aqui no capítulo 4, apenas no verso 9 e 10, o autor ele vai abrir um parêntese para contar a história de um homem. Um homem que talvez não seja conhecido por muitos, tão somente pelo fato dele estar escondido dentro da genealogia, que é uma das partes mais chatas de se ler na Bíblia, né? As genealogias vai dizer: fulano, filho de Cicano, que casou com Cicano, que teve tantos filhos. E essa é uma parte da Bíblia chata de ler. Porém, eu tenho certeza que o escritor ele não deixou essa história aqui em vão, né? Porque a Bíblia vai contar sobre a história de um homem chamado Jabes. E a Bíblia vai dizer que a sua mãe, ela sofreu muito ao dar à luz a Jabes. E por isso, ela pôs o nome de Jabes, dizendo: Porque com dores eu lhe dei à luz. E a palavra de Deus vai dizer também que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E no decorrer da história vamos entender o motivo que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Vai dizer o seguinte, irmãos, que naquela época o costume hebraico era que o nome da pessoa que era dada, a mãe escolhia um nome para a criança, e esse nome ele tinha um significado que poderia pesar na história e no futuro daquela criança. Por exemplo, o nome de Jesus, Emanuel, né? Foi um nome poderoso. Então aquele nome pesou muito na história de Jesus. E não foi diferente na vida de Jabes. Infelizmente, sua mãe, ela sofreu tanto ao dar à luz, e eu acredito que ela sofreu mais ao dar à luz a Jabes do que ao dar à luz aos seus irmãos. O processo de dar à luz é um processo muito difícil, mas para chegar no nível de uma mãe, por o nome do seu filho, dizendo: porque com dores eu dei à luz, vamos entender o porquê. Jabes, ele significa dor, sofrimento, tristeza, angústia. Imagine só, irmãos, uma pessoa nascer e ter o nome de dor.
forte isso. Hoje, quando escolhemos o nome para os nossos filhos, às vezes a gente escolhe o quê? Um nome que está mais na moda, um nome mais bonito. E talvez a gente não se importa em se atentar com o significado, mas naquele tempo era de suma importância que os pais escolhessem um nome que fosse agregar na história daquela criança, que aquela criança pudesse crescer carregando um nome de bênção. Mas ao contrário, a mãe de Jabes escolheu um nome que carregava um nome de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição. E eu acredito que por onde Jabes andava, irmãos, as pessoas olhavam para ele e julgavam. Olha ali, Jabes, o homem, a criança, o adolescente que fez a mãe sofrer. A mãe de Jabes poderia ter morrido por conta dele. O nome dele é pesado demais. Ele não é digno. Ele poderia ser rejeitado por todos que estavam ali, por conta do seu nome não ser um nome abençoado. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas das vezes na nossa vida recebemos palavras. Talvez não seja o nome, o significado do seu nome, mas palavras que talvez você ouviu, que talvez lançaram para você de dor, tristeza e sofrimento. Palavras de maldição. Muitas das vezes tem alguns filhos que não são desejados pelos pais e os pais acabam, principalmente a mãe, acaba lançando maldição sobre aquela criança. E isso é muito forte porque a criança ela vai crescer com o peso daquela maldição, com o peso daquela palavra. E muitas das vezes na nossa vida recebemos algumas palavras de maldição que lançam contra a nossa vida. Quando a gente era criança, talvez a gente não foi tão amado assim. Talvez você não foi tão amado pelos seus pais, pelos seus avós. Talvez lançaram palavras de que você não valia nada, de que você era um fraco, um fracassado, não lhe dava amor. E tudo isso pesa no nosso futuro. Tudo isso pesa na nossa história. E muitas das vezes os pais, eles representam para os filhos aquilo que eles sofreram na infância. Então são palavras que são lançadas de maldição. Mas a Bíblia vai dizer que Jabes, eu acredito que em dor e em sofrimento, Jabes ele fez uma oração ao Senhor. E o tema dessa noite é o poder da oração, irmãos. Como o pastor ele falou, a oração tem poder. Uma igreja sem oração, ela não tem poder nenhum para nada. A nossa vida sem oração, não temos poder para nada. Não somos nada sem oração. E eu vou lhe dizer uma coisa. Talvez essa palavra de maldição que foi lançada na sua vida, talvez uma palavra de derrota, uma palavra de tristeza, que talvez até você carrega até hoje no seu coração. Você leva com você, você se aflige quando você lembra daquelas palavras, porque tem palavras que doem mais do que um tapa na cara. Fica cravado no nosso coração, e eu tenho certeza que ficou cravado no coração de Jabes por muitos e muitos anos. E por ele não suportar mais o peso da palavra, o peso das acusações, ele fez uma oração ao Senhor. Uma oração, irmãos, poderosa, que mudou todo o percurso da vida de Jabes. Transformou a história de Jabes, que era uma história que já estava enfadada ao sofrimento, à derrota, à tristeza. Ele não seria ninguém na sociedade. Ele não seria ninguém dentro da sua família, dentro da sua casa. Ele não seria ninguém por conta de uma palavra que foi lançada quando ele nasceu. E muitas das vezes, nós levamos o peso de uma palavra. Você não vai ser feliz no seu casamento. Como sua mãe não foi, você também não vai ser. Muita gente ouve palavras de maldição e carrega consigo, no decorrer da vida. E muitas das vezes as coisas não dão certo e você se pergunta, meu Deus, por que não tem dado certo para mim? Dá certo para todo mundo, eu vejo todo mundo com um casamento feliz. Eu vejo filhos servindo ao Senhor e os meus filhos não estão servindo. Por que, Senhor? E muitas das vezes nos questionamos.
E eu vou lhe dizer o motivo. O peso da palavra. A palavra, ela tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. Então temos que ter cuidado, muito cuidado e muita cautela com a palavra que sai da nossa boca. Eu tenho certeza que aquela mãe não tinha intenção de amaldiçoar o filho. Ela falou aquilo por conta de tanto sofrimento que ela passou no momento do parto. Mas aquela palavra foi lançada. E em angústia, eu acredito que em sofrimento, Jabes, para ele fazer a oração que ele fez, ele não era um homem feliz. Ele não era uma pessoa realizada. Ele ainda não era ilustre entre os seus irmãos. Ilustre, irmãos, quer dizer visto, quer dizer lembrado, bem-sucedido. E ele não era naquele momento, mas ele fez uma oração ao Senhor que mudou todo o percurso da sua vida. E Jabes, ele tomou uma atitude. Ele disse assim: olha, eu não vou mais me colocar no lugar em que o meu nome me diz para eu estar. E eu digo para você, irmão, não se coloque no lugar de uma maldição que lançaram, de uma palavra errada que lançaram para você. A oração, irmãos, tem poder de transformar. A oração tem poder de mudar e de fazer nova todas as coisas. E aquilo que parece impossível aos nossos olhos, através da oração, é possível. Assim como foi possível na vida de Jabes. E Jabes, ele orou dizendo: Senhor, abençoa-me muitíssimo. E o que é bênção? Ele pediu a bênção de Deus na vida dele. E a bênção, quando você fala assim, fulano é uma bênção, quer dizer o quê? Que fulano, ele é usado por Deus. Ele é uma bênção no seu trabalho, ele é uma bênção na sua casa, ele é uma bênção na igreja, e onde quer que ele vá, ele leva a bênção de Deus. E Jabes, ele pediu: Senhor, me usa, Senhor. Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser transformado por Ti. Eu não quero mais viver enfadado ao peso de dor e sofrimento em que eu tive quando eu nasci. Eu quero ser uma bênção, Senhor. Ouve o meu clamor, Senhor, e me faz ser uma bênção nas Tuas mãos. Jabes, ele pediu para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. E quando nós nos dispomos, irmãos, a sermos usados como instrumento nas mãos de Deus, o Senhor, ele transforma a nossa história. E aquilo que parecia não ser, passa a ser. E as pessoas ficam confusas porque acham que não ia dar certo. Mas quando nos dispomos a fazer a obra de Deus, a sermos usados por Deus, o Senhor, ele transforma. Amém, irmãos? E Jabes, ele orou falando assim também, irmãos: alarga as minhas tendas. Em outras palavras, me dá mais terras. Mas Jabes, ele não pediu para ser rico, né? Porque muitos, quando lê esse versículo, pensam assim: Jabes pediu riqueza, mas ele não pediu riqueza. Jabes, ele pediu trabalho. Ele pediu para ser útil. Ele pediu: alarga as minhas tendas para que eu possa ir além, para que eu possa trabalhar mais, para que eu possa ajudar pessoas, para que a minha vida alcance outras vidas, para que através de mim outras pessoas possam ser abençoadas. Senhor, eu não quero ser só um, mas eu quero fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E foi isso que Jabes pediu ao Senhor: Senhor, alarga as minhas tendas, Senhor. Aumenta as minhas terras, para que eu possa ir além de onde eu estou. E para que Jabes seja ilustre, ele precisava alcançar pessoas. Para ele se tornar alguém de referência, ele precisava alcançar novas terras. E foi isso que ele pediu ao Senhor: Senhor, que eu alcance novas terras, que o Senhor me use como uma bênção em novas terras.
Foi isso que Jabes pediu ao Senhor. E ele pediu: Senhor, que a tua mão seja comigo. Amém. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. Será que ele pediu isso por um acaso? Claro que não, irmãos. Ele pediu que o Senhor fosse com ele, livrando de dores. E o significado do nome dele era o quê? Dor e sofrimento. Ou seja, ele vivia sofrendo. Ele vivia em uma vida de dor e de sofrimento. Ele falou: Senhor, me livra de dores, Pai. Me livra dos acusadores. Me livra daquilo que me causa mal, Senhor, que me faz mal. Se a tua mão estiver comigo, eu sei que eu estarei seguro. Eu sei que eu estarei livre de acusadores que estarão me causando dores. E foi isso que Jabes pediu ao Senhor. Ele pediu livramento. Jabes, ele pediu bênçãos, ele pediu terras e ele pediu livramentos. E o mais interessante, irmãos, dessa pequena história é apenas 2 versículos. A Bíblia ela não fala mais nada sobre Jabes em toda a Bíblia, apenas nesses 2 versículos. Mas ela deixa uma lição muito importante para as nossas vidas, que a oração ela tem poder de transformar histórias que para o homem não era possível, que para o homem estava fadada a sofrimento, a dor e a desgraça. Mas o Senhor ouviu a oração de Jabes. O Senhor ouviu o clamor de Jabes. E isso aqui é ouro para as nossas vidas. Essa história é ouro para as nossas vidas. Se pudermos seguir as instruções que Jabes deixou aqui, de não aceitarmos a derrota, de não aceitarmos o sofrimento, de não nos acomodarmos quando as coisas estão dando errado, porque às vezes estamos tão cansados de lutar que às vezes a gente não para descansar, mas quer desistir. Mas Deus ele fala nessa noite: não desista. O Senhor, ele pode ouvir o seu clamor. Se você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, ele ouve a sua oração, ele ouve a sua súplica e ele responde, porque ele é Deus para cumprir. E na vida de Jabes, Deus cumpriu na vida de Jabes, e Deus transformou a história de Jabes em uma história que ficou marcada e ficará marcada por gerações. Porque está aqui na Bíblia, daqui ninguém vai tirar, e todas as outras gerações vão conhecer a história de um homem que ninguém dava nada, mas que o Senhor exaltou para a honra e glória do nome dele, através de uma simples e pequena oração, mas uma oração feita com fé, uma oração feita com determinação e uma oração feita através da fé. Jabes ele teve fé. A fé é pequenininha. A Bíblia compara a fé como um grãozinho de mostarda. É tão pequeno, mas tem um poder tão grande. Tem um poder tão imenso que não podemos imaginar. A oração, irmãos, ela vai além de onde nós podemos ir. Nós estamos aqui, estamos orando, e a nossa oração está alcançando vidas em muitos outros lugares. A oração está indo, a oração está surtindo efeito, porque estamos orando com fé. E Jabes ele teve fé, irmãos. E assim como foi na vida de Jabes, o Senhor ele quer fazer na tua vida nessa noite. Toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida, toda palavra de derrota, toda palavra de tristeza, toda palavra de aflição que foi lançada contra a tua vida, até mesmo quando você estava no ventre da sua mãe, talvez você nem saiba disso, mas o Senhor nessa noite, Ele quer restaurar, Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Ele quer que através da oração
nessa noite, que todo mal seja desfeito da tua vida, que toda maldição seja quebrada na tua vida nessa noite, e você vai sair daqui outra pessoa, totalmente diferente, totalmente convencido de que Deus é contigo e de que nenhuma palavra é capaz de surtir efeito na sua vida. Nenhuma palavra de maldição é capaz de surtir efeito na sua vida, porque nessa noite já foi quebrado em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E essa foi a pequena palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também ao Marivaldi que me convidaram, né? Não vou falar 2 horas, como o pastor Ed disse. E foi isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração.